A possível existência de outra existência é um dos maiores conceitos já debatidos pela ciência. O conceito de multiverso é um debate infindável, pois suas formas de provar concretamente são muito difíceis, porém é uma ideia altamente possível e muito relevante. Conceitos como o mundo quântico, entre outros, são uma chave muito importante para mostrar que sim, o multiverso é real. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das hipóteses mais incríveis e relevantes sobre o multiverso, falada por Neil deGrasse Tyson. A teoria do multiverso é uma hipótese fascinante que sugere a existência de múltiplos universos além do nosso, cada um com suas próprias propriedades físicas, leis da natureza e condições iniciais. Essa ideia desafia a visão tradicional de que nosso universo é o único e, ao invés disso, abre a porta para uma realidade muito mais complexa e diversificada. A teoria do multiverso surge de diferentes campos da física, incluindo a cosmologia, a mecânica quântica e a teoria das cordas. As possíveis diferenças entre esses universos são vastas e variadas, envolvendo aspectos fundamentais da física, das leis naturais, da estrutura do espaço-tempo e até mesmo da vida como a conhecemos. Uma das diferenças mais intrigantes que podem existir entre os universos do multiverso é a variação nas leis da física. Em nosso universo, as constantes fundamentais, como a gravidade, a força eletromagnética e as interações nucleares, estabelecem o comportamento da matéria e da energia. No entanto, em outros universos, essas constantes podem ser diferentes. Por exemplo, se a força da gravidade fosse significativamente mais forte, isso poderia resultar em um universo onde as estrelas não conseguissem se formar adequadamente, levando a um cosmos sem vida. Por outro lado, se a força da gravidade fosse mais fraca, as estruturas galácticas poderiam ser completamente diferentes, talvez permitindo um ambiente propício para uma forma de vida alienígena que ainda não conseguimos conceber. Neste cenário enigmático, consideremos um universo onde a força da gravidade é significativamente mais forte. Nesse mundo, a vida como a conhecemos poderia ser inviável. As estrelas poderiam se formar de maneira diferente. Colapsando em buracos negros quase instantaneamente, a estrutura da matéria poderia ser tão compacta que o conceito de um corpo humano, ou mesmo de uma galáxia, poderia ser uma impossibilidade. Os próprios átomos, que se sustentam através da interação entre partículas, poderiam nunca ter se formado. Neste universo, a força que une os mundos não seria uma carícia sutil, mas uma mão esmagadora, moldando a realidade de maneiras que fogem à nossa compreensão. Agora, imagine um universo onde a velocidade da luz não é uma constante. Nesse reino, a comunicação e a viagem entre as estrelas seriam irreconhecíveis. As ondas de luz que nos trazem as imagens das estrelas e a percepção do mundo ao nosso redor poderiam se comportar de maneiras estranhas, viajando mais rapidamente ou mais lentamente, talvez até mesmo se curvando em formas que não podemos prever. Nesse cosmos, a linearidade do tempo poderia ser apenas uma ilusão. Passado, presente e futuro poderiam se entrelaçar em um caos absoluto. A percepção humana do tempo poderia se transformar em uma dança complexa, onde um momento poderia se desdobrar em infinitas direções, desafiando nossa capacidade de experimentar a vida de maneira coerente. À medida que contemplamos essas realidades paralelas, somos forçados a confrontar uma verdade intrigante. As leis da física, que em nosso universo parecem imutáveis, são, na verdade, apenas uma das muitas faces de um todo infinitamente complexo. A lógica que nos guia pode ser apenas um reflexo de um universo que é muito maior e mais intrincado do que imaginamos. E enquanto exploramos essas possibilidades, a pergunta se torna não apenas o que são as leis da física, mas o que elas significam para nós como seres conscientes. Neil deGrasse Tyson é um defensor da exploração da hipótese do multiverso, abordando-a com uma combinação de ceticismo e entusiasmo. Em suas palestras e entrevistas, ele frequentemente menciona que, embora não haja evidências diretas que comprovem a existência do multiverso, a ideia é uma extensão lógica das teorias científicas atuais. Ele destaca a importância da imaginação na ciência, argumentando que as grandes descobertas muitas vezes nascem da disposição de considerar o que parece inimaginável. Tyson também aborda o multiverso em relação à busca por uma teoria de tudo, uma única estrutura que possa unificar todas as forças fundamentais da natureza. Para ele, a exploração do multiverso não é apenas uma questão de descobrir outros universos, mas também de entender melhor o nosso próprio universo. Ele sugere que a possibilidade de múltiplos universos oferece uma nova perspectiva sobre questões fundamentais da existência, da vida e da consciência. A hipótese do multiverso levanta questões filosóficas profundas. Se existem infinitos universos, cada um com suas próprias realidades e resultados,
O que isso significa para a liberdade de escolha e a natureza do destino? Essa ideia pode ser tanto libertadora quanto perturbadora. Por um lado, a noção de que todos os possíveis resultados de nossas escolhas estão ocorrendo em universos paralelos pode proporcionar uma sensação de alívio em relação ao peso das decisões. Por outro lado, pode criar um sentimento de insignificância, sugerindo que nossas vidas e ações são apenas uma fração de uma infinidade de outras. Tyson enfatiza que, independentemente de se acreditarmos na hipótese do multiverso ou não, a exploração do cosmos e a busca pela verdade científica são o que realmente importa. A ciência é um processo contínuo de questionamento e descoberta, e a hipótese do multiverso é um convite à curiosidade e à imaginação. Ele nos lembra de que, como seres humanos, temos a capacidade de sonhar, explorar e desafiar os limites do conhecimento, mesmo que isso signifique considerar o inimaginável. O multiverso, de modo geral, tem muitas formas de ser visto e interpretado, e esses modos geram 3 formas principais de se ver e estudar os possíveis multiversos. Multiverso de bolha. Este conceito está relacionado à teoria da inflação cósmica, que sugere que nosso universo se expandiu rapidamente após o Big Bang. Em um cenário de multiverso de bolha, diferentes regiões do espaço podem inflacionar em diferentes ritmos, resultando em bolhas independentes, cada uma formando um universo distinto. Multiverso quântico. Este conceito surge da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Segundo essa interpretação, cada evento quântico, em que várias possibilidades existem, resulta em ramificações do universo, criando novos universos para cada resultado. Portanto, todas as decisões e eventos possíveis estariam ocorrendo simultaneamente em universos paralelos. Multiverso matemático. Essa ideia proposta pelo matemático Max Tegmark sugere que qualquer estrutura matemática que possa ser concebida corresponde a um universo real. Assim, os universos variam de acordo com as diferentes leis matemáticas que podem ser aplicadas, implicando que, em algum lugar, tudo o que pode ser imaginado também existe. Tyson frequentemente destaca que a teoria da inflação cósmica e a mecânica quântica juntas fornecem uma base sólida para a hipótese do multiverso. Ele argumenta que, à medida que exploramos os mistérios do cosmos, as possibilidades se expandem exponencialmente. Em uma das suas palestras, Tyson afirmou que se o nosso universo é apenas uma bolha em um mar de universos, isso altera fundamentalmente nossa compreensão do cosmos e do nosso lugar nele. A mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas ao nível subatômico, é fundamental para entender a proposta do multiverso. A interpretação de muitos mundos, desenvolvida por Hugh Everett III na década de 1950, é uma das bases teóricas que sustentam a ideia do multiverso. Segundo essa interpretação, toda vez que uma medição quântica é realizada e uma escolha precisa ser feita, o universo se divide em múltiplos universos, cada um representando um resultado diferente. Por exemplo, considere a famosa experiência do gato de Schrödinger, que descreve um gato que pode estar simultaneamente vivo e morto, dependendo do estado de uma partícula quântica. Na interpretação de muitos mundos, quando observamos o gato, o universo se divide. Em um universo, o gato está vivo, em outro, ele está morto. Essa multiplicação de realidades implica que, para cada decisão ou interação quântica, novos universos são gerados, criando um emaranhado de possibilidades infinitas. Tyson nos lembra que o multiverso não é apenas uma mera especulação, é uma possibilidade científica que se entrelaça com a natureza da realidade. Imagine um cosmos onde cada decisão, cada evento, cada momento se ramifica em caminhos que se desdobram como galhos de uma árvore imensa. Em um desses universos, você poderia ser um viajante das estrelas, explorando mundos desconhecidos. Em outro, você poderia ser uma mera sombra, uma partícula perdida na vastidão. E, em um terceiro, a Terra poderia nunca ter existido, deixando o silêncio do espaço como testemunha daquilo que poderia ter sido. A grande dificuldade dos cientistas e teóricos que acreditam no multiverso é provar sua existência de fato. Mesmo que tentar provar que algo que não conhecemos nem sabemos como age e funciona é realmente algo desafiador. Como provar a existência de uma nova existência sem saber como esse novo universo funciona? Provar a existência de algo usando a física em um lugar onde possivelmente não existe física é uma tarefa para poucos, porém ao longo dos anos foram feitas metodologias onde essas questões são menos importantes a primeiro modo. Nos bastidores da ciência moderna, onde os mistérios do cosmos são desvendados com precisão cirúrgica, há uma busca oculta por respostas que transcendem a nossa própria realidade. Os experimentos para comprovar a existência do multiverso são como sussurros de possibilidades ocultas, que se insinuam nas fronteiras do que conhecemos. A ciência, que tantas vezes nos ilumina com sua
sua clareza, torna-se um ato de exploração em uma escuridão desconhecida, onde os limites do universo podem ser apenas a superfície de algo muito mais vasto. Os cientistas, como os alquimistas modernos, tentam escutar o eco de outros universos através de fenômenos sutis e quase imperceptíveis. Um desses experimentos misteriosos repousa na análise do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação deixada pelo Big Bang. Eles buscam por padrões, por distorções quase invisíveis nessa teia de radiação, marcas que poderiam sugerir que o nosso universo colidiu ou interagiu com outros em uma época primordial. Um simples desvio nas ondas dessa radiação, uma imperfeição na suavidade do fundo cósmico, poderia ser o indício de uma realidade paralela, uma lembrança de uma colisão com um universo vizinho, cujas leis e existências são completamente diferentes das nossas. E então, aos experimentos que se aventuram nas profundezas do espaço quântico, onde a própria natureza da realidade parece se dobrar sobre si mesma. Na mecânica quântica, os cientistas buscam sinais da interpretação de muitos mundos, onde, em cada interação quântica, o universo pode se dividir em incontáveis ramificações. Cada decisão microscópica pode criar uma nova realidade, e os físicos tentam detectar essas bifurcações em laboratórios, como se pudessem vislumbrar os reflexos de outros universos através das lentes de partículas subatômicas. Experimentos como o colisor de partículas do CERN, com suas colisões de alta energia, não só procuram por partículas novas, mas por sinais que apontem para outras dimensões ou interações com universos paralelos. O campo da gravidade, por sua vez, oferece um portal ainda mais inquietante. Alguns físicos acreditam que a gravidade que experimentamos em nosso universo é mais fraca do que deveria ser. Talvez, sugerem eles, a força da gravidade esteja se dispersando entre dimensões, atravessando as barreiras entre universos como um viajante fantasma, invisível, mas sentida em nossos experimentos. Os detectores de ondas gravitacionais, capazes de sentir as distorções no espaço-tempo provocadas por eventos catastróficos como a fusão de buracos negros, poderiam também captar ecos de outros universos, deformações no tecido do espaço que escapam às nossas explicações convencionais. E então, há a energia escura, essa força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Alguns teóricos sussurram que ela pode ser a chave para entender o multiverso, que a energia escura é uma espécie de vácuo que existe entre os universos, separando-os como fronteiras invisíveis, mantendo nossas realidades apartadas, mas próximas o suficiente para que suas sombras ainda possam ser sentidas. Esses experimentos são como portais que, quando abertos, poderiam revelar que nosso universo é apenas uma pequena peça de um mosaico cósmico muito maior. E, ainda assim, por mais que tentemos desvendar esses mistérios, o multiverso permanece fora de alcance, como uma silhueta indistinta no horizonte da ciência, sugerindo que, mesmo quando acreditamos estar perto, ele pode se afastar mais uma vez, escondido nas dobras da realidade que ainda não entendemos. A busca pela prova do multiverso nos leva à beira de um precipício científico, onde a lógica se mistura com o desconhecido, e onde cada descoberta parece nos conduzir a mais perguntas, mais mistérios e mais possibilidades. Mais uma vez, a mecânica quântica se mostra um fator crucial para provar essa existência do multiverso, pois sua linha de estudo mostra muitas formas e modos de estudar o mundo diferente, que é uma das principais características de um multiverso. Através dessa linha, podemos ir mais além com nossa base de estudo e conhecimento. A ideia de provar a existência do multiverso através da mecânica quântica se baseia principalmente na interpretação de muitos mundos. Essa interpretação sugere que a mecânica quântica, quando levada ao extremo, não apenas descreve fenômenos probabilísticos no nível subatômico, mas também implica que o universo se ramifica continuamente, criando novos universos em cada evento quântico. Para entender como isso pode nos levar a uma possível comprovação do multiverso, precisamos explorar o que é a mecânica quântica e como a interpretação de muitos mundos funciona. A grande questão é, como podemos testar isso e provar que esses outros universos realmente existem? Isso é um desafio monumental, porque na prática, esses universos são teoricamente inacessíveis de nossa perspectiva. No entanto, há algumas abordagens que os físicos estão investigando que poderiam oferecer pistas indiretas. Decoerência quântica. Uma das principais ideias exploradas é o conceito de decoerência. Na mecânica quântica, as partículas podem estar em um estado de superposição, onde seus estados são coerentes, ou seja, conectados.
No entanto, quando um sistema quântico interage com o ambiente, por exemplo, quando observamos uma partícula, essa superposição se desfaz e os diferentes resultados possíveis parecem se separar em diferentes mundos. Embora a decoerência por si só não prove a existência de outros universos, ela mostra como diferentes ramificações do universo podem surgir sem que percebamos diretamente. A observação de efeitos de decoerência pode nos ajudar a entender como o multiverso se manifesta na física quântica. Alguns cientistas acreditam que, se pudermos entender melhor a decoerência e suas consequências, isso poderia fornecer um caminho para detectar os efeitos indiretos desses outros universos. Interferência quântica em escala macroscópica. Outra abordagem é tentar encontrar evidências de interferência entre universos em grande escala. Embora seja extremamente difícil, alguns teóricos propuseram experimentos para detectar interferências quânticas em sistemas macroscópicos. Se conseguíssemos observar interferência quântica em grandes objetos, isso poderia sugerir que essas interferências vêm de universos paralelos em que a matéria segue um caminho diferente. Colisor de partículas e dimensões extras. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, localizado na Suíça, está procurando por sinais de dimensões extras e partículas associadas a essas dimensões, que poderiam ser indicativas de outros universos. Embora a mecânica quântica por si só não se relacione diretamente com essas dimensões extras, algumas teorias sugerem que certos fenômenos quânticos poderiam ser influenciados por universos paralelos ou por interações com outras dimensões. Teoria da inflação. A ideia de inflação cósmica, a rápida expansão do universo logo após o Big Bang, pode se conectar com a mecânica quântica no sentido de que pequenas flutuações quânticas durante a inflação podem ter causado a formação de múltiplos universos. Essas flutuações poderiam ter levado diferentes regiões do espaço-tempo a se expandirem de maneiras diferentes, criando novos universos. Se pudermos detectar traços dessas flutuações no fundo cósmico de micro-ondas, isso poderia ser uma pista indireta da existência de outros universos. Dentro dessa busca incessante para provar que esse multiverso não existe somente teorias e crenças, pessoas como Neil deGrasse Tyson não é o tipo de pessoa que acredita somente em teoria, então por que Neil deGrasse Tyson acredita no multiverso? Neil deGrasse Tyson acredita na possibilidade do multiverso devido a uma combinação de fatores científicos que, segundo ele, tornam a ideia plausível. Embora Tyson não afirme categoricamente que o multiverso exista, ele vê a teoria como uma consequência lógica de várias descobertas e teorias da física moderna. Um dos pilares que leva Tyson a considerar o multiverso é a teoria da inflação cósmica, que sugere que, logo após o Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão extremamente rápida. Essa teoria não apenas explica a uniformidade que observamos no universo, mas também implica a possibilidade de que outras regiões do espaço continuem a se expandir indefinidamente, criando múltiplos universos bolha. Cada um desses universos poderia ter suas próprias leis físicas, condições iniciais e estruturas. Para Tyson, a ideia de que o nosso universo é apenas uma dessas bolhas emergentes faz sentido dentro dessa teoria, já que a inflação poderia estar ocorrendo infinitamente em diferentes pontos do espaço-tempo. Portanto, ele considera o multiverso uma extensão natural do que já sabemos sobre a expansão cósmica. Tyson também reflete sobre o ajuste extraordinariamente preciso das constantes fundamentais do nosso universo, como a força da gravidade, a força eletromagnética e a constante cosmológica, que parecem calibradas para permitir a existência de vida. Ele menciona que o princípio antrópico, a ideia de que as condições do universo são afinadas para permitir a vida, pode ser uma consequência do multiverso. Se existem múltiplos universos com diferentes configurações dessas constantes, então é natural que em pelo menos um deles, como o nosso, as condições sejam adequadas para a vida. Para Tyson, essa explicação faz mais sentido do que imaginar que nosso universo é o único e que essas condições aconteceram por acaso. O multiverso oferece uma solução para o enigma do ajuste fino. Embora não haja evidências diretas da existência do multiverso, Tyson observa que várias das teorias mais aceitas na física moderna, como a teoria das cordas e a própria mecânica quântica, apontam para a existência de múltiplos universos como uma consequência de seus modelos matemáticos. A teoria das cordas, por exemplo, exige a existência de dimensões extras e sugere que podem existir diferentes configurações do espaço-tempo, cada uma correspondendo a um universo diferente com suas próprias leis físicas.
Além disso, ele usa o exemplo da descoberta de continente no passado para ilustrar como, historicamente, nossos horizontes sempre se expandiram conforme nossa tecnologia e entendimento progrediram. Nesse contexto, o multiverso pode ser algo além do nosso alcance atual, mas não é impossível que no futuro possamos descobrir formas de testá-lo. Por fim, Tyson vê a teoria do multiverso como uma forma de continuar a explorar as fronteiras do conhecimento. Ele reconhece que, mesmo sem evidências conclusivas, a hipótese do multiverso não deve ser descartada porque abre novas possibilidades de pesquisa e reflexão sobre a natureza do cosmos. Para Tyson, o multiverso representa uma maneira de continuar a expandir nossa curiosidade científica e nossas tentativas de compreender o universo em toda a sua complexidade. A possibilidade da existência do multiverso é uma das ideias mais intrigantes e misteriosas da ciência moderna, e sempre será até ser confirmada ou negada por completo. Ela desafia nossa compreensão do cosmos e da realidade, expandindo nossos horizontes para além de tudo o que já conhecemos ou imaginamos. Se a ideia do multiverso for verdadeira, estamos apenas em uma pequena bolha de um vasto oceano de universos. Como já foi dito antes, cada um com suas próprias leis, constantes e possibilidade. Esta noção não apenas redefine nossa visão do universo, mas também questiona profundamente o que significa existir e perceber a realidade. A contemplação do multiverso nos coloca frente a frente com nossa própria fragilidade e pequenez no cosmos. Já sabemos que vivemos em um universo que é vasto além da imaginação, onde a Terra é apenas um grão de areia no imenso deserto cósmico. A ideia do multiverso multiplica essa insignificância exponencialmente. Se o nosso universo é apenas um entre muitos, então nossa existência se torna ainda mais tênue como um evento singular e extraordinário em uma infinidade de possibilidades. Esta percepção pode ser desconcertante e até assustadora. Estamos acostumados a ver o universo como um todo, o único conjunto de leis e condições em que podemos existir. A descoberta de que nosso universo é apenas uma peça em um mosaico muito maior nos faz questionar se aquilo que consideramos como normal ou estável é na verdade uma exceção rara. O multiverso revela a impermanência e a contingência da realidade que tomamos como certa. Por que este universo? Porque nós existimos aqui e agora, em vez de em outro lugar, em outro tempo ou em outro universo com leis completamente diferentes. Ao mesmo tempo, essa possível descoberta nos move para além do medo e da perplexidade, acendendo uma chama de curiosidade que tem sido a marca distintiva da humanidade. Se há muitos universos, o que mais podemos aprender sobre a natureza da realidade? Quais segredos estão escondidos nos universos que talvez nunca possamos observar diretamente? E mais profundamente, o que isso nos diz sobre a natureza da ciência e do conhecimento? A busca pelo multiverso é, em essência, uma continuação da nossa jornada de descoberta que começou desde que olhamos para o céu noturno e tentamos entender nosso lugar no cosmos. Da mesma forma que a humanidade expandiu seus horizontes ao descobrir que a Terra não é o centro do universo ou que o universo está se expandindo, a ideia do multiverso nos leva a perguntar se realmente entendemos a totalidade da realidade. Apesar do entusiasmo e da curiosidade que o multiverso desperta, também devemos confrontar nossas limitações atuais. A ideia do multiverso, como formulada pela física moderna, se apoia em teorias como a inflação cósmica, a teoria das cordas e a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Contudo, até o presente momento, não temos maneiras diretas de observar outros universos. Eles podem estar além da nossa capacidade de detecção, e isso levanta a questão de até que ponto a ciência pode explicar algo que não podemos medir ou ver. Devemos continuar tentando provar isso. Por outro lado, muitas das maiores descobertas da humanidade começaram como especulações teóricas, sem evidências diretas. A relatividade de Einstein e a mecânica quântica eram no início apenas conceitos abstratos que pareciam contraintuitivos para muitos, mas depois foram comprovados por observações e experimentos. O mesmo pode acontecer com o multiverso. O fato de ainda não termos a tecnologia ou os meios para testá-la não significa que devamos descartar a possibilidade. A ciência, afinal, é o processo de expandir constantemente os limites do que podemos observar e medir. Outro aspecto profundo da ideia do multiverso é o impacto que ele tem sobre o significado da existência. Se há um número infinito de universos, então talvez existam versões infinitas de cada um de nós, vivendo vidas diferentes, fazendo escolhas diferentes. Em um universo, você pode ser um físico, em outro, um artista. Em um universo, você pode nem sequer existir,
e em outro você pode estar vivendo uma vida totalmente diferente. Esse pensamento levanta questões filosóficas intrigantes. Se há infinitas versões de nós mesmos, qual é o valor da escolha individual? O que significa ser eu se há múltiplas versões de mim existindo em outros universos? Isso também se conecta ao conceito de liberdade. Somos realmente livres se todas as opções possíveis de nossas vidas estão se desenrolando em outros universos paralelos? O multiverso não apenas desafia a nossa visão da realidade física, mas também mexe com conceitos profundos sobre identidade, individualidade e o livre-arbítrio. No entanto, talvez a lição mais importante que o multiverso nos oferece seja sobre a natureza da ciência e da exploração. A ciência sempre nos levou a lugares inesperados. No passado, quem poderia ter imaginado que a matéria visível que compõe o universo representa menos de 5% de sua massa total, ou que o tempo e o espaço são curvados pela gravidade? De forma semelhante, o multiverso pode ser uma dessas ideias que nos parece estranha hoje, mas que com o tempo e o avanço da tecnologia pode se tornar uma parte aceita da nossa compreensão do cosmos.